Olá, bom dia. São 7h20 da manhã de uma sexta-feira do dia 2 de setembro de 2022. Bom dia, bom dia e bom dia. E como está o dia? O dia está... Penso que não tem muita novidade. Se bem que novidade é uma coisa que a gente pode questionar. Sim, a novidade pode estar até no levantar. Sim, está aquele clima bom no ar, um cafezinho bom você tomar e até de fato aguçar o paladar. E isso nós podemos realizar muitas vezes e muitas vezes não custa nada tentar. A questão é custar. É isso, a questão é custar. Nem sempre gostamos de conta realizar. Verdade, é verdade. Mas muitas vezes é bom. Não, é bom mesmo a gente se ocupar, sim, com as contas do lugar. E conta significa a gente pesar. Sim, a gente pesar as consequências do nosso caminhar. A gente medir mesmo a maneira como a gente tende a se comportar. Quando Deus me disse assim, Maria de Cássia, já que você está disposta a vou dar a volta no mundo, sim, a dar a volta no mundo, considerando de fato o medir e o pesar, eu tenho que lhe falar. Você pode, e muito mesmo, se magoar. Mas eu que sabia a vida que eu estava a levar, eu disse para Deus, o Senhor sabe que isso eu já estive de fato a considerar. Mágoa não é uma coisa simples da gente lidar. Além do mais, quem pode falar que não tem mágoa nesse lugar? Sim, porque há uma certa ilusão, sim, sobre a gente deixar para lá. Na menor chance que o outro vacilar, a gente vai imediatamente se lembrar que o vacilão já esteve a vacilar e que inúmeras vezes você deixou para lá. Olha, Deus me pediu para me encarar. E que eu fizesse mesmo uma leitura do meu jeito. Sim, do meu jeito de me comportar. Eu não sou uma pessoa do tipo que deixa nada pra lá. Sim, eu não gosto. O reflexo do meu jeito de ser é a minha casa. A minha casa reflete integralmente a minha identidade. As coisas como a minha casa está em tudo. No arrumar, no guardar, no organizar, no limpar, sou eu aqui. Então, Deus, quando me pediu para eu fazer, de fato, um retrato de mim, a minha casa estava ali. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Esse é o meu existir. Quando eu, de fato, existi na rua 15 de janeiro, é isso, número 14 ou 16, eu não era diferente. Eu era exatamente do jeito que eu sou hoje. Sim, a limpeza estava a imperar, eu gostava de organizar, de arrumar tudo de uma maneira em que eu pudesse, de fato, me enxergar. Sim, eu gosto mesmo do ambiente, cuidar do lar. Quando agora eu estive a voltar, não foi diferente. Não foi diferente. A minha identidade lá eu estive a deixar. Como sempre estive a realizar, e todas as vezes que eu estive, de fato, a visitar. E
Isso porque essa pessoa sou eu em todo lugar. Em todo lugar. Eu sou do jeito que eu sempre estive a desejar. Ninguém esteve a me moldar. Minha mãe não me disse, seja assim, ou vá cuidar. Ela nunca precisou mandar. Ela sabe que eu sempre estive a gostar da casa arrumar. Eu não tenho por que me preocupar com nada nesse lugar. Eu posso sentar e gravar. Eu posso tirar um dia inteiro, um mês inteiro, para a obra de Deus realizar. Porque a minha estrutura familiar vai estar do jeito que sempre esteve. Sim, no lugar. Com a minha identidade lá. Porque quando eu sento aqui para o trabalho realizar, sim, aquilo que eu escolhi mesmo me dedicar, toda a minha vida familiar eu já estive a organizar. Quando eu vou, de fato, me recolher para o corpo descansar e deixar, de fato, a minha estrutura celular trabalhar enquanto o corpo está a rolar aqui e acolá, tentando pelo menos uma meia hora acordar, levantar, pensar e... Isso eu também, sim, até para isso eu também já estive toda a minha estrutura familiar preparada para o dia que vai chegar. Eu nunca vou de fato pesar, sim, uma coisa para o outro lado prejudicar. Não faz parte de mim. Por isso, eu digo sempre, ninguém pode esperar isso de mim, não. Não vou sair deixando de fato a minha casa aqui como se eu não estivesse a existir. Não é assim. Jamais seria assim. Eu gosto de mim, do jeito que eu me vi, gosto de cuidar de cada coisa. Eu gosto de imprimir a minha identidade na vida que eu escolhi. Sim, eu poderia ter escolhido outra vida para mim. Eu poderia ter, de fato, escolhido muitas coisas aqui. Mas não deu para ser assim, não. Então a vida que eu escolhi foi a que eu, de fato, obedeci. Sim, eu obedeci diante do mundo que eu vivi. E julgo que é bom para mim. Julgo que é bom para mim. Julgo que é bom para mim. Ainda que muitas vezes seja muito difícil. Seja muito difícil viver assim. Tão é consciente disso. É, santo Deus. Sabe a passagem? A passagem que o profeta, sim, pega o seu burro para de fato ir ao encontro do rei. Sim, o rei mandou buscar o profeta, para o profeta amaldiçoar, sim, o povo de Israel, que estava de fato lá a se espalhar. E o profeta pegou lá o seu animal, e o animal esteve a desviar do caminho ao ponto do profeta se irritar e até o animal maltratar. Sabe, eu jamais, e jamais mesmo, iria me desviar do caminho que Deus colocou no altar. Todos os dias, o meu caminho estava lá. Assim como outras possibilidades. Sim, sim. A vida também, do lugar estava. Mas eu sempre escolhi aquele caminho.
Eu sempre escolhi, sim, me enxergar dentro daquele universo familiar. E a minha própria vida eu administrar nos limites que eu estava a enxergar. Eu nunca estive a abdicar do direito de ter vida familiar. Quanto aos amigos, puxa vida, é difícil você ter amigo do lugar com uma vida, sim, com a vida que você está a enxergar. Mas eu guardei cada pessoa, sim, dentro do universo que eu pude de fato em mim conquistar. E não posso dizer que eu não sinto falta. Sim, eu sinto falta, é claro. É bom você ter pessoas para a sua identidade ali. De você lembrar, conversar, ter essa troca de olhar. Mas não dá. Não dá. Eu tenho responsabilidade com o que eu estive a realizar. Não dá para você entrar na casa das pessoas e esse vínculo criar, desconsiderando tudo aquilo que eu estive a realizar. É por isso que com a família eu sempre estive de fato a brigar, mesmo, para que a família pudesse ao menos me escutar. Ao menos me escutar. Eu não estou falando de uma coisa simples que eu estive a realizar, não. Eu estou falando de coisas que eu estive de fato a registrar. E é verídico no lugar. Eu estou falando de coisas que eu estive a realizar. Eu estou falando de uma ponte que eu estive a criar para esse meu universo administrar. Mas a família nunca quis medir e pesar as consequências dos meus atos. Eu estive a assinar em cada texto que eu estive a publicar, em cada livro que eu estive de fato a colocar como posse registrada nesse lugar. E se é assim, o que de fato eu posso mais fazer aqui? Sim, a não ser de fato construir, sim, esse universo para mim, sim. Porque vida familiar é assim, todos os dias você precisa de fato construir o mundo para a família estar ali. Vida familiar não é tão simples assim não. Não é tão simples assim não. Ao menos para mim. É complicado, é difícil. Olha só, eu estou aqui com tudo aqui disponível para mim. Alguém deu para mim. Sim, eu não tenho trabalho, pelo menos financeiro aqui. Mas eu ganhei esse computador aqui, ganhei essa câmera aqui. Eu ganhei. E eu nem precisei mesmo pedir. Eu nem precisei pedir. Não, não funciona. Eu tenho tudo aqui. Sim. Tudo que é bom pra mim. Que me satisfaz aqui. Esses vínculos, eu tenho certeza de que eu construí, eu não destruí. Eu não destruí. Por isso que com a família eu sempre me desentendi. Sim. Porque a família não quis em nenhum momento digerir. Porque cada um desejou construir como bom para si. Como bom para si.
Eu não sou perfeita aqui. Mas os meus erros, eu assumo. Mas eu não vou assumir erro de ninguém aqui. Se algum crime eu cometi, então me denuncie por esse crime. Mas eu tenho o direito, sim, de definir princípio, meio e fim. E sei construir esse direito dentro de mim. Eu nunca me perdi. Nunca me perdi dentro desse mundo que eu construí. É como essa casa aqui. Prontinha. Prontinha para ir e vir. São 7h36 da manhã. Todo o meu dia estar ali. Bem definido para mim. Se eu quiser alguma coisa mudar, isso em nada vai atrapalhar. Se o divino chegar e falar, você quer adiantar? Quer sentar e de fato, o próximo ano, você organizar? Eu vou poder fazer isso de boa. Eu vou ter todo mês para assim realizar, sem de fato em nada trabalhar a minha vida familiar. Porque eu sempre estive a considerar, em primeiro lugar, o que Deus esteve a me solicitar. Administrar. Administrar. Se eu pegar meus 12 dias para o próximo ano organizar, cada dia é um mês, eu não vou de fato dizer, eu não tenho um tempo para ir aqui ou acolá. Aqueles 12 dias eu vou de fato administrar. E se eu tiver que alguma coisa realizar, também não vai ser para atrapalhar aquilo que eu coloquei no altar para realizar. Portanto, comigo pode contar. Comigo pode contar. Agora, sabendo que eu tenho um lar, que eu tenho vida familiar, que eu tenho vida particular e que eu mesma vou administrar. Os horários para eu digitar, gravar, eu prefiro mesmo sentar depois da minha casa, organizar e gravar. Porque eu vou ter o meu dia todo para eu fazer outras coisas, sim, porque não é apenas você sentar aqui e gravar. Você precisa de fato o corpo estabilizar. Você precisa de fato o dia aproveitar. Você precisa de fato a mente dispersar para todo o trabalho realizar. Aqui é o resultado do que eu estive a realizar nas 24 horas. É o resultado. É trabalho. E não é trabalho escravo, não. Porque entre um trabalho e outro que eu vou realizar, eu posso, de fato, com o divino conversar, aproveitar. Sim, escutar tudo aquilo que ele, de fato, sabe me dar. Eu posso colocar o meu ouvido e meu dente para quarar. São as minhas escolhas. Não há dificuldade em me entregar. Jamais. Não vou deixar o pensamento de ninguém me atrapalhar. Eu não estou nem aí para o que as pessoas venham pensar. Se eu, de fato, viesse a me importar, eu jamais iria entregar o livro para o jornalista. Eu deveria me importar com o pensamento, mesmo familiar. Mas eles não quiseram me dar. Esse mundo é inexistente para a família.
Nenhum deles quis, de fato, me perguntar. É nada. É nada, 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 nada. Eu nunca tive a oportunidade de com eles estar. Nunca. Cássia é inexistente naquele lugar. Agora, eu também tenho que salientar. Tragédia familiar a gente não pode desconsiderar. Não pode. Se de mim família precisar, para o caco juntar, as costas eu não posso virar. Mas é sem me tirar o direito do trabalho realizar. É sabendo que eu vou continuar. Eu sei todo o meu tempo administrar. Eu não cheguei nesse patamar se eu fosse uma pessoa desocupada. Santo Deus. Eu tenho ocupação 24 horas por dia. E não é a ocupação física. A ocupação física você vai realizar. Mas é a ocupação que vai além. Assim, além disso que a gente aqui possa buscar enquanto vida que eu estou a levar. Isso, o corpo estará a carregar. Cansado, o corpo está esgotado. E ainda assim eu sei administrar. E ainda assim eu cuido do meu lar. E ainda assim eu tenho um tempo para a minha vida levar. E ainda assim eu tenho tempo até para momento familiar. Sim. Portanto, não há absolutamente nada e nada que possa me tirar o direito de aqui estar, da minha vida levar e de continuar. O divino sempre me disse: siga conforme você desejar. Você sabe de fato da tua vida cuidar, você sabe administrar, você sabe de fato a hora da mão juntar e da hora da mão separar. É verdade. Eu nunca fiquei esperando. Sim, eu nunca fiquei esperando que ninguém pudesse de fato fazer coisas que eu posso mesmo realizar. É bom, de fato, alguém nos ajudar, se a gente precisar, sim, é bom. Mas a gente não pode criar dependência. Não dá. Não dá para você ficar o tempo todo a esperar que alguém venha realizar algo porque você não esteve disponível. A tirar um tempo para se dedicar. Olha, o feijão pode até queimar. É verdade. Mas se a gente, de fato, se disponibilizar, a gente vai saber até preparar uma feijoada no lugar. Mas essa história de você ficar, eu não sei fazer, eu vou esperar, eu não sei. Tudo que eu quis aprender, eu aprendi. O que eu não quis também, não vou perder tempo com o que eu não vou precisar. Um dia eu quis mesmo aprender pelo menos o básico da costura, emendar. Uma máquina eu estive a comprar. E isso eu estive de fato a realizar. Beleza. Mas isso não quer saber, isso não quer dizer que eu iria de fato entrar no curso de costura, aprender a fazer roupa, corte, costura, nada. Era só o básico. E a máquina eu estive de fato a dar. Sim, era pesada para carregar, a coluna não estava mais a aguentar não. Aí eu preferi dar a máquina. Aí não dá mais para você pegar a distração. Mas tudo bem.
Tudo bem. Pior seria se eu continuasse, de fato, a carregar peso. E por que disso aqui eu estou a falar? Porque a gente precisa mesmo acreditar. Cada um é capaz. Cada um é capaz da própria vida administrar. Cada um. Por pior que seja a situação, você precisa, de fato, de ter entendimento de administração. Pelo menos do básico. Do básico. Eu quis, pelo menos, aprender o básico de administrar. Pelo menos o básico. Assim eu vou poder, de fato, me dedicar às coisas que são importantes, de cunho particular. Não vou deixar a vida de ninguém me atrapalhar, muito menos me atropelar. Existe limite, e limite eu tenho certeza de que eu estive a dar. Eu não gosto, e vou repetir, não gosto mesmo de ser assim, grosseira com as pessoas. Eu não gosto não. Sabe, mas às vezes é preciso de fato você se posicionar, não com grosseria. Mas isso é uma questão da pessoa mesmo enxergar ou aceitar ou encarar da forma com a pessoa. Mas não venha me desrespeitar achando de fato que pode me, de certa forma, me destratar. Sim, passando por cima. Aí, olha, o divino me disse, deixe claro mais uma vez que você jamais esteve de fato a desrespeitar os limites. E os limites da leitura. Sempre respeitou vida particular. Eu sempre respeitei vida particular em cada leitura. Aqui eu preciso de fato falar. Eu preciso falar porque eu compreendo que é importante. Tem família, eu sempre estive a respeitar. Mas se a pessoa usou de fato de algo para a sua vida particular, o tempo todo beneficiar a leitura, eu estive de fato a realizar, respeitando os limites. Não entrei de fato em vida particular de ninguém para prejudicar. Mas fiz a leitura conforme Deus esteve a me solicitar. E olha, que por essas pessoas eu até tive a chorar mesmo. Eu estive a chorar mesmo. Porque é difícil. É difícil. Você misturar vida pública com vida particular e com benefícios que você esteve a desconsiderar. É preciso, de fato. É difícil, é preciso. Você, pelo menos o básico, realizar, pelo menos saber contar. Há um custo. Há um custo. É medir e pesar. Portanto, aqui mais uma vez eu vou falar. Não queiram briga comigo comprar. Não queiram. Eu sei do que eu sou capaz de realizar enquanto leitura. Eu não vou deixar ninguém me prejudicar. Não vou deixar ninguém ultrapassar os limites do meu lar. Não vou deixar. O divino aqui está a me mostrar. Ai, o que Gabigol costuma realizar. Santo Deus. Mas como eu devo também me lembrar de Neymar, se o batedor de pênalti do lugar, pra mim caiu na área, olha, caiu na área é pênalti. Eu vou cobrar
com a categoria que Neymar está de fato a administrar. Ainda que Gabigol tenha lá o seu patamar. Portanto, pensem bem se são capazes de carregar o peso de sair de fato, a me detonar. Eu sei de fato derrubar, sem pênalti, de fato, marcar. Eu sou boa naquilo que eu estou a realizar. Eu só estou avisando, porque eu estou sendo honesta, correta, com quem assim de fato desejar. Não vamos pegar um carro para a gente atropelar sem ter conhecimento de causa no lugar. Os sinais de trânsito a gente precisa de fato considerar. Eu apenas estive de fato a considerar aquilo que cada um esteve a realizar dentro do universo que eu estive a entrar. Portanto, é bom a gente pegar o nosso jegue e amarrar. E lembrar mesmo do profeta. Que desconsiderou o caminho que o jegue estava de fato para traçar. É por isso que o divino sempre me diz: olha, nós não devemos mesmo desconsiderar as pessoas enquanto vida particular. A vida pública, a leitura a gente vai realizar. Se de fato se encaixar dentro do universo que você vai entrar. Foi o que eu sempre estive a realizar. Eu sinto muito mesmo. Eu não quero mesmo ninguém prejudicar. Jamais eu iria de fato prejudicar alguém nesse lugar. Fiz leituras conforme a necessidade. Mas se a gente usou de fato de insanidade, eu sinto muito por tamanha calamidade. A mim, o direito de manifestar a minha verdade. E se é assim, nós vamos seguir com os passos que, com toda certeza, Deus esteve a definir. Eu sigo conforme Ele esteve a me pedir, sendo clara com cada um aqui. Obrigada. Deus sempre me diz: confie em ti, porque assim você está confiando em mim. Eu confio naquilo que eu produzi enquanto vida para mim. Simples assim. Bom dia. Cada um com seu direito de ir e vir. O meu pertence a mim.